aí, gente bonita, aqui é o professor Fábio Vasques e eu tô aqui no Instantâneo para te dar uma dica de inglês. A dica que eu quero te dar tem a ver com os conectores. Os conectores são palavras extremamente importantes e, como o nome já diz, conectam diferentes ideias. Uma ideia A, uma frase A, com uma ideia B, uma frase B. Existem vários tipos de conectores que tu tem que dominar, como, por exemplo, os conectores de adição, que tem como mais famoso exemplo o AND, ou os de conclusão, que são o grupo do SO, ou os de explicação, como o because, e, talvez o mais importante de todos, os de contraste, como o but. Hoje, o foco é nos de contraste. Por quê? Porque além deles serem um dos artifícios que os autores mais usam para esconder as suas ideias, e portanto, importante que a gente entenda que está sendo feito um tipo de contraste, eles também são os mais abundantes. A gente vai ter muitas palavras para fazer a ideia de contraste. Além de conhecer essas palavras, a gente também tem que entender o funcionamento delas, que não é exatamente igual em todos os casos. Dessa forma, nós temos 3 grupos para prestar atenção. O primeiro deles é o grupo do however. However, yet, nonetheless e nevertheless. Essas 4 palavras que eu te falei, elas são usadas da mesma forma. Tu normalmente vai ter a tua primeira frase, ela vai acabar, e tu vai introduzir a tua próxima frase com essa ideia de contraste, quase que apresentando uma surpresa. Por exemplo, it was raining, however, I went to the beach. Eu poderia substituir o however por qualquer um dos outros desse grupo sem absolutamente nenhuma perda de sentido. Ah, mas eu não preciso saber qual é a tradução deles? Não, o que tu precisa saber é que todos eles apresentam uma ideia de contraste. O segundo grupo que a gente tem que entender é o grupo do although, onde a gente tem although, even though e o though. As 3 palavras, que são muito parecidas, podem ser usadas todas da mesma forma. E essa forma é distinta do grupo anterior, o grupo do however. Por quê? Porque com essas palavras eu já tenho que mostrar de cara que eu tenho algum tipo de contraste. Por exemplo, although it was raining, I went to the beach. O terceiro grupo, gente, é o grupo do despite, onde a gente tem despite, in spite of e notwithstanding. Nesse grupo, a gente tem um funcionamento muito parecido com o do although. Porém, olha a diferença. Nessa frase eu teria que dizer despite the rain ou despite the fact that it was raining, I went to the beach. Deu pra perceber a diferença? É bem pequenininha, mas olha só. Quando eu usei o although, o que eu tive depois? Although it was raining. Ou seja, eu tive o que a gente chama de uma clause, um sujeito e um verbo. Uma oração. Já no caso do despite, olha como é que foi. Despite the rain ou despite the fact. O que eu tenho depois do despite? Normalmente um substantivo. Seja ele a própria chuva, nesse caso, ou esse the fact, que me permite depois introduzir uma clause. Além disso, eu posso usar depois do despite um verbo com ing, ou seja, um verbo no gerúndio que forma um substantivo. Por exemplo, despite raining so much, I went to the beach. Portanto, cuidado se a prova te pedir para trocar um conector pelo outro. Todos eles pertencem ao grupo dos conectores de contraste, porém, tu não pode simplesmente trocar um pelo outro. Tu vai ter que respeitar esses 3 grupos. O grupo do however, onde a gente tem as palavras separadas, o grupo do although, onde a gente tem uma clause depois do although, ou o grupo do despite, que a gente tem sempre um substantivo depois. Pronto! Viu como é fácil? Se tu conhecer esses conectores, não tem questão de interpretação nem de gramática que vai te incomodar. Se tu gostou do vídeo, dá um like aqui pra nós e compartilha com teus amigos. Boa prova. Valeu! E aí, gente bonita, aqui é o professor Fábio Vasques e eu tô aqui no Instantâneo pra te dar mais...